Fala aí, pessoal, tudo bem? Pastor Ana Batista aqui pelo canal Verdade de 10 Minutos. Um abraço a todos aqueles que sempre acompanham e também acompanham o meu trabalho aqui pelo canal. Lembrando sempre que os meus esforços como pastor e como teólogo visam amparar a Igreja de Cristo nos últimos dias com a fé que salva, a fé que foi revelada na sua face, o Cristo, como também pelo messianismo que se encarna e se personifica na obra de Jesus. Um abraço a todos, espero que todos estejam bem. Meu tema com você hoje aqui é a teologia liberal, a pedido de vocês. Vamos tratar o dispensacionalismo do reino. Meus propósitos aqui com esse tema é identificarmos a origem desse conceito, a expectativa da vinda do reino de Deus, que seja uma significação positiva do reino da vida deste mundo, um reino visível e social. E isso é dispensacionalismo do reino, ok? Bom, meus objetivos específicos aqui com esse tema também é confrontarmos esse conceito que se revela dividindo em dois aspectos. Quem criou e gerou esse pensamento dividiu ele em dois aspectos, o aspecto intelectual como também institucional. E o plano, a tarefa realmente era essa aqui, condicionar cristãos ou até mesmo a igreja, ou dar vazão à ideia de uma entrada desse reino de Deus numa presente nova ordem mundial ou ordem mundial. Então quem lá atrás programou o dispensacionalismo e dispensacionalismo do reino tinha por tarefa colocar a igreja, ou protestantismo, vamos dizer assim, no colo da ONU hoje do que é a hegemonia geopolítica mundial, tá bom? Então é muito simples os cálculos que eu vou trazer para vocês aqui. Bom, mas especificando ainda mais, o que seria esse plano intelectual, pastor? Bom, esse plano intelectual trata-se nada mais do que uma fraternidade de teólogos e filósofos intelectuais renomados, porque foi criado pela ordem mundial uma gestão religiosa, como também financiado isso aqui, a criação de templos, universidades, editoras bíblicas, para desempenhar a tarefa de introduzir uma educação religiosa firmada no Pacto Global de 2030, ok? Então é a padronização do discurso por meio dessa fraternidade de teólogos que a gente vem constantemente denunciando para vocês aqui, e também filósofos, tá? Esse é o plano intelectual. Qual é o plano institucional? Que este plano intelectual, a padronização do discurso e do conteúdo de fé, virasse um grupo institucional. Fosse dado a este plano intelectual uma hierarquia, ok? Esta hierarquia traria ou daria a emancipação desta ordem e tendo como mecanismo de emancipação, tá, na visão institucional, a reforma protestante, que se iniciou na Europa e migrou para os Estados Unidos pelo fim da monarquia que eu venho tratando com vocês aqui. Então gerou-se um braço corporativo, uma espécie de grupo eclesiástico ou gestão eclesiástica que eles mantêm financiando, como também administrando, para atingir este fim. Nova ordem mundial, que tudo está acontecendo diante dos nossos olhos. Então eu vou tratar para vocês hoje aqui um pouco disso, dessas divisões e aspectos, né, do dispensacionalismo, que é a visão intelectual e institucional, e gostaria já de dizer a vocês que o conteúdo completo do que eu vou falar não será transmitido aqui por esse canal. Eu convido vocês a entrar nas plataformas alternativas, tanto o Rumble como o BitChute, ok? Entrem lá, porque o conteúdo vai ser colocado ali, para que a gente realmente não tenha problemas aqui, tá? De restrição, que todos sabem que nós já estamos passando e sendo atingidos por isso. Então sejam assinantes também desses canais alternativos, porque o nosso objetivo de te migrar para lá e te levar para lá realmente é você poder assistir, ouvir tudo que nós temos vontade de expressar para você aqui, a nível de pesquisa, tá bom? Vamos lá, pessoal, dando sequência aqui no nosso tema, então, teologia liberal e o dispensacionalismo do reino. Meus propósitos aqui, identificarmos a origem desse conceito, tá? Como também confrontarmos esse conceito que se revela dividido em planos e aspectos de plano. A parte intelectual e institucional, que eu já falei para vocês, que condiciona ou torna a igreja atual refém disso, de uma presente ordem mundial. Bom, a identificação desse poder, tá? É muito importante o que eu vou falar aqui. Por quê? Porque quando a gente fala da questão da origem desse conceito, ou da onde surgem essas correntes teológicas, esses pensamentos teológicos, tudo tem uma raiz, tudo tem uma fonte, senhores. Então, quando a gente trata o assunto, a gente trata com base na raiz. A gente não pega essas informações no meio do percurso, tá? Onde elas progridem e evoluem, mas da onde elas surgiram. Então isso na escatologia bíblica tem que ser respeitado, e todo o tema que eu venho tratando a nível de Igreja 2030, tudo isso que vocês estão vendo aí,
valoriza isso, as profecias, as revelações, como também a definição doutrinária de como isso, na verdade, deve ser tratado pela igreja a nível de consumação, final dos tempos, corrupção, apostasia, anticristo, seja como for, tá? Então existe um poder, como também uma identidade deste poder que trabalha de maneira rival e oposta ao Calvário e ao messianismo de Jesus. Bom, então a identificação desse poder, eu venho falando constantemente para vocês, da onde surge a teologia liberal e esse conteúdo venenoso, né, herético, que é o dispensacionalismo. A identificação desse poder trata-se de um imperialismo dinástico e acasalado, que eu venho falando sempre, que inclusive a família Rockefeller não teve temor de esconder isso, tá bom? Então, este poder trata-se de ações revolucionárias, como também emancipações dentro de ciclos e etapas, que a gente define como o itinerário da serpente simbólica, né? Desse poder, tá? Que marca a história. Então, quando a gente vai à procura dessas ações revolucionárias de emancipação, suas etapas, seus ciclos, nós nos deparamos com uma panorâmica de divisões, panorâmica histórica, de divisões e fases que esse poder cumpre, tá bom? Então, essas divisões, eu venho dizendo sempre, que devem ser respeitadas por você e sua pesquisa, é a fase primitiva, operativa, especulativa e moderna, mais a fase contemporânea, que é a era das unificações, tá? Então, quem cumpre as ações revolucionárias e também de emancipação nestes ciclos e etapas que marcam a história, nada mais é do que a maçonaria e a franco-maçonaria, tá bom? Não há outro poder, tá? Obviamente pode ser chamado de outros nomes, tá? Há muitos nomes para se falar disso, mas em compensação é para você poder entender o que eu estou falando. Existe um ponto de partida histórico, revolucionário, institucional e intelectual, tá bom? Essa ordem, ela se organiza como pensamento ali na Grécia Antiga, por meio dos filósofos, eu não tenho que ficar me esforçando muito para te provar isso, tá? Da Grécia, ela entra em Roma, me perdoem, tá? Ali se organiza também de maneira institucional, depois para a Europa, da Europa para os Estados Unidos, aí nós já estamos numa fase do protestantismo, ok? E dos Estados Unidos para a América, para toda a América do Sul, ok? Eu venho falando isso em outros vídeos, quem quiser se aprofundar melhor, procure assistir. Estes ciclos, ou diríamos esse itinerário da serpente simbólica, e eu me refiro obviamente à franco-maçonaria, esse itinerário gerou um sistema político-religioso que a gente vem tratando com vocês de maneira cirúrgica aqui nesses temas, tá bom? Dentro desse sistema político-religioso que este poder gerou, obviamente trabalhou para gerar, tá? E tem fundo internacional de financiamento para isso, inclusive a família Rockefeller mantém esse fundo internacional até o dia de hoje nos Estados Unidos. Dentro desse sistema político-religioso existe um paradoxo religioso e também político. Qual seria o paradoxo religioso que a gente vem falando para vocês aqui? Cristianismo protestante, o catolicismo e o islamismo. São tudo pinças do mesmo poder para cumprir a tarefa do dispensacionalismo do reino que eu vou tratar hoje aqui. E o paradoxo político, tá? Que é aquelas três tendências e ideologias políticas. A moderna liberal, a aristocrata radical e também socialista e comunista, que eu venho especificando para vocês aqui. Todas essas ideologias políticas, por mais que elas divergem em seus aspectos ideológicos, todas elas cumprem o mesmo papel também na esfera política, como também na esfera religiosa, cristianismo, protestantismo, catolicismo e islamismo, por mais que sejam diferentes nas suas doutrinas, nos seus ritos, etc., etc., todos eles é uma mistura de igreja e Estado. Notem vocês que há semelhanças, também materialistas, disso que eu estou falando aqui, tá? Mas em compensação, todos esses paradoxos, né, vamos dizer assim, da religião e da política são mantidos por um único poder, como também por um único fundo internacional de financiamento, tá? Bom, todas estas realidades religiosas e políticas, intelectual e institucional, dividem a mesma tarefa, como eu já falei aqui, a ambiguidade das tendências, né? Que é introduzir a hegemonia e a geopolítica que hoje a ONU e os seus filósofos institucionais lideram. WEA, ANAI, ODS, ODM, Agenda 2030. Então você vai lá na ONU, você encontra todos eles lá sentados no colo da ONU, se comprometendo
a cumprir as metas, todos eles cumprindo o protocolo educacional, a programação social, aquela coisa, todo o gerenciamento, vamos dizer assim, das pautas globalistas, tá? Então, nada é do acaso aqui, tudo isso daqui foi um esquema muito organizado, e notem vocês que a marca deste plano intelectual e institucional realmente é a programação do pensamento, o gerenciamento do pensamento das pessoas. Então, diríamos que hoje é muito claro, as pessoas elas falam e pensam de maneira condicionada, não livre, tá? É a imposição da linguagem, não o conteúdo. Muita gente fala e nem entende do que está falando coisas que ela ouviu e está repetindo, mas não de maneira livre, não de maneira consciente, falam isso de maneira programada. Então é a marca da nossa geração, né? Hoje, falar exatamente pelo poder e a imposição institucional ou desse currículo e desse protocolo educacional, tá bom? Infelizmente nós chegamos nessa fase. Bom, agora voltando um pouco para a história, nós vamos recorrer a esse recurso da Idade Média, né? Aquela fase, né, da serpente quando ela está na Europa e vai para os Estados Unidos. Por quê? Porque essa fase é a terceira fase da emancipação institucional do plano intelectual maçônico, tá? A serpente institucional, ela tinha por objetivo dar emancipação a essa ordem, gerar uma chave de ativação, que a gente chama de terceira fase, para a emancipação maçônica, que usou como chave a reforma protestante, inglês e francês, tá? Inglesa e francesa, tá bom? Que está ali na obrigação e no dever de cumprir a terceira fase, o presbiterianismo e também o movimento batista, que inclusive a família Rockefeller fazia parte, tá? Principalmente do movimento presbiteriano que assumiu levar o protestantismo para os Estados Unidos. Bom, surge uma base para essa força-tarefa de levar à frente a peregrinação teológica desses princípios maçônicos, um iluminismo protestante com base católica e anticlerical, ok? Então, a maçonaria gera uma versão cínica, vamos dizer assim, de controle institucional como forma de governo eclesiástico, tá? Essa terceira fase levaria à frente o esquema da peregrinação teológica firmada no Pacto do Acordo Internacional, que eu disse aqui que é a didática magna. O que seria a didática magna? Eu já falei alguns vídeos atrás, valorização da família, ética, moral, intelectualidade, economia, tornando todos esses fatores e esses elementos a definição disso, do que eles entendiam por evangelho, tá? Então veio a padronização do discurso, então Calvino e Lutero passariam a assumir, em nome da reforma e de uma nova igreja, ou da leitura reverente, passariam a assumir a frente de gerar essa estrutura iluminista protestante, com base católica, anticlerical e maçônica, tá? Para representar o manifesto da implantação dessas novas doutrinas, principalmente o calvinismo, tá? Então passaria exatamente a chamar de evangelho a defesa disso, de uma vida cristã profissional, intelectual, tá? Evangelho passaria a ser definido assim, uma vida profissional e intelectual do cristão protestante, uma expressão cultural da vida, um instrumento de comunicação das boas novas de Cristo, tá? Eu já tratei, inclusive, em outros vídeos, só estou fazendo um resumo rápido com vocês aqui, para entrar exatamente no tema que é o dispensacionalismo. Bom, esse protestantismo que sai da Europa e entra nos Estados Unidos, a família Rockefeller assumiu a frente de financiar lá o esquema, por meio desse sistema político religioso, com objetivos políticos e industriais que eu venho dizendo aqui, usando essa pirâmide institucional ou rede de associados, esse conselho de cooperação, essa fraternidade de teólogos, e passou exatamente a representar essas pautas e sensibilizações de inversão teológica para a nova prática cristã. E lembra sempre que o objetivo era dar fim à ortodoxia bíblica. Isso foi firmado no Pacto de Lausanne, aí você vai ver lá um monte de nomes de igrejas que estão ali mencionadas no pacto, inclusive no dever de levar essa pauta de sensibilização, inclusive não só nos Estados Unidos, como também na América Latina, tá? Bom, para acrescentar para vocês, existem métodos aplicáveis desse plano intelectual e institucional que eu citei aqui, traços
e aspectos específicos deles, tá? Que precisam ser vistos por todos vocês. Quais são? Eu numerei 5 aqui, tá? Primeiro deles, o forte tom dos moralistas e puritanos, principalmente o pietismo, que está sendo usado pela direita, inclusive hoje aqui, na visão política, tá? O segundo, outro detalhe, de traço e aspecto, a urgência ética pelo tom social, o marxismo cristão, que está sendo usado pela esquerda, usa-se mais pela esquerda. Um outro aspecto aqui, o determinismo religioso dos que querem transformar o mundo, a escatologia do novo mundo, que outro dia mesmo a Assembleia de Deus Madureira estava assinando um pacto com o Papa e a ONU nesse dever. Quarto aspecto, a ética passiva dos religiosos por mais paz e segurança. Né? Vejam só vocês, eles pacificam o povo, pregam a paz, para tornar o povo que débil, vulnerável, fraco, covarde contra aqueles que estão no poder, assumem mais poder. Né? E quinto, o último ponto, o pessimismo especulativo daqueles que querem, né, lutar pelo totalitarismo político. O que é isso aqui, pastor? O pessimismo especulativo dos que irão lutar pelo totalitarismo político. Porque na demanda de querer apresentar os problemas, as situações que nem a direita está fazendo com a esquerda agora. Ah, o comunismo, o socialismo vai tomar o mundo, então vamos usar a direita para inibir a esquerda. Eles precisam do quê? De entrar no Senado, de levar a igreja para lá, gerar uma bancada evangélica, uma bancada política para usar o Estado, com esse objetivo de refrear a esquerda ou a injustiça. Tá? Então é tudo um esquema e está dentro daquela ambiguidade que eu tratei com vocês aqui. Mas todos cumprem o papel do ecumenismo, humanismo político, ambientalismo holístico, tecnologia integral, a cultura da paz. Todo esquema, ambos lados cumprem, tá? Todos os lados cumprem o esquema, melhor dizendo, ok? Então é muito importante o que eu falei para vocês até aqui agora, para vocês terem essa amplitude de entender e compreender que existe um único poder, não lados, tá? Existe um único poder, tá? Isso que prevalece. O protocolo mundial está sendo cumprido, senhores. Então, esses lados, essas diferenças, tudo isso é um cenário cínico, uma cortina de fumaça para confundir todo mundo aí. E, inclusive, é o cenário político atual do nosso país, entendeu? A esquerda e a direita estão cumprindo seu papel e usando a igreja como uma prostituta literária, vamos dizer, disso tudo que eu estou tratando aqui. Então, realmente, isso é triste para todos nós, saber que a igreja hoje está sendo usada com estes fins. Bom, então, pastor, dentro do que o senhor tratou aqui, aonde entra o dispensacionalismo do reino? Como, né, força-tarefa dessa teologia liberal que este poder gerou por meio desses intelectuais? Bom, o dispensacionalismo, vamos começar pela questão do dispensacionalismo que eu cito muito aqui para vocês, tá? O dispensacionalismo, quem criou e gerou essa tendência deletéria, tá? Vamos dizer assim, leva a 4 aspectos penitentes. Quais são? Que dentro do plano de Deus com o homem existem 2 partes, dizem eles, tá? Envolvidas no plano da salvação. Uma delega, a outra se responsabiliza. Bom, e até aí para mim tudo bem. Deus delega e o homem é responsável. Ótimo. Mas segundo ponto, que há responsabilidades específicas envolvidas nesse acordo. Aí começa a estreitar. Por quê? Porque o terceiro aspecto eles dizem assim no dispensacionalismo. O administrador pode ser chamado a prestar contas, aquele que é responsável. E na quarta e última, mudanças podem existir se houver infidelidade no acordo. Então esses 4 aspectos aqui, penitentes, do dispensacionalismo, que eu estou tratando aqui com vocês, definem que Deus está sujeito a todo tipo de influência e decisões dos homens e das instituições. Notem vocês aqui que a definição dessa teologia é espúria, é banal. Por quê? Porque Deus passa a estar vulnerável por causa das responsabilidades administrativas dos homens. Então quer dizer, não há um veredito. A história está na mão dos homens e das instituições e eles são responsáveis em tocar à frente aquilo que a gente trata na escatologia. Tá? O que isso fere? Por exemplo, Apocalipse 6, verso 1 e 2, define a imutabilidade e a imanência de Deus. Como Deus é visto no plano redentivo de toda a história bíblica? Como um agente, um ser superior, independente de homens e de visão materialista. Senhores, o Evangelho progride de maneira independente. O Evangelho progride, independentemente de homens e de instituições.
Deus não precisa de homens para cumprir a sua vontade e a sua palavra. Mas por que a igreja, pastor? Por que a pregação? Porque o evangelho precisa ser semeado em corações, mas ele não depende disso. Nós estamos fazendo isso por um dever e uma responsabilidade de participação. Não isso com o objetivo de influenciar e também representar as decisões divinas. Isso é um absurdo, senhores. O evangelho progride, saiu para vencer, independentemente das decisões humanas, do que eles na verdade fazem aqui. O eu sou de Deus, entendeu? O eu sou de Deus independe de homens. O processo da redenção, eu costumo dizer o seguinte, que ele é um veículo. É um veículo que ele segue de maneira linear e progressiva até uma consumação. É a visão panorâmica da salvação. Que quer dizer o seguinte, que aquele que dá a entrada à graça de Deus pela fé, ele passa exatamente a viver condicionado a essa direção. Então ele pode entrar como ele pode sair. Aí entra o livre-arbítrio, a questão das decisões humanas, mas o veículo continua, o acontecimento redentivo continua progredindo e cumprindo a Escritura até uma consumação. Não depende de homens e de instituições. Deus não está refém das influências e das decisões humanas, mas o dispensacionalismo define isso. Que alguma coisa ainda pode mudar, que alguma coisa ainda pode ser alterada na Escritura lá na frente, se os homens forem responsáveis, né? Aí vai entrar a questão da visão evolucionária, revolucionária desse mundo, que aí entra a proposta de uma escatologia do novo mundo. Lá já está o veredito de que esse mundo aqui não passa, que esse aqui vai ser julgado. Mas essa tendência diz, não, a gente pode alterar isso, a gente pode modificar isso, a gente pode fazer melhor, pode construir um mundo melhor. Se o homem for responsável, se o homem for assumir a frente dessas transformações, Deus abre mão da Escritura e do veredito escatológico. Então, o dispensacionalismo é uma coisa podre, tá? Completamente antibíblica. Bom, esse é o ponto. Aonde entra o dispensacionalismo no reino? Aí vem o detalhe. O dispensacionalismo no reino, ele define a característica distinta do reino de Deus e as instituições. Que diríamos que o reino de Deus é a instituição. Exemplo, é a igreja. E se cumpre dentro de uma dispensação materialista, tá? Detalhe, terrena, como forma de governo, Estado ou igreja. Então Deus está dentro de uma hierarquia, Deus está dentro de um governo, ele está dentro de estruturas e braços corporativos. Nesse caso, religião, ou então, no caso, política. Então, passa que o reino de Deus assume uma visão institucional do mundo ou da vida do mundo, cujo poder e autoridade se apoia em influências religiosas e políticas, a influência com o mundo, com as pessoas. Então o reino passa a ter uma significação positiva da vinda do mundo, da vida do mundo. Corrigindo aqui, ok? Então vejam só vocês, o reino de Deus, ele passa a ser visível e social. Então a gente tem que, na verdade, procurar da parte do Cristo se essa informação ela está correta. E eu vou dizer para você que eu não cheguei nesse ponto ainda. Mas em compensação é muito importante vocês entenderem que quando a gente fala dispensacionalismo do reino, o reino de Deus desce sobre estruturas institucionais e humanas e passa a ser representado por elas. Então Deus passa a estar sujeito a todo tipo de influência e decisões institucionais e humanas, comprometendo a sua liberdade, independência, imutabilidade, como também imanência. Bom, o dispensacionalismo do reino tem conteúdo teológico. Dentro dessa significação visível de reino materialista e social, eles usam muito o dualismo como ferramenta de compreensão desses métodos aplicáveis, do que, na verdade, de instituições os homens assumiram como responsabilidade no mundo, né? E impedir o mal. Os fins justificam os meios, né? Essa luta do bem contra o mal que tanto a direita como a esquerda usa, né, dentro do sistema político religioso, tem como mecanismo de transformação do mundo o Estado e a igreja. Então quem transforma já não é mais Jesus, quem transforma já não é mais a fé, já não é mais o Evangelho. Já não é mais a decisão do homem por Cristo, dentro de uma ação sobrenatural e independente, de uma dispensação independente e superior. Quem transforma é o Estado, quem transforma é a igreja, quem transforma é a liderança. Aí vem o protestantismo,
que Calvino e Lutero iniciaram esse conceito, essa ideia de cristianizar os aspectos da vida, a aplicação dos métodos sociais. Então aquilo que a gente chama de evangelho de regeneração, transformação, está medido por esforços humanos, de uma visão social do reino, tá? Em crenças que são revolucionárias, evolucionárias, como também materialistas e moralistas. Já não é mais a fé, é a igreja, é o Estado, são os inteligentes, são os intelectuais, são aqueles que têm capacidade, engenharia, posse, poder, eles que estão à frente. Senhores, eu costumo dizer dentro do cenáculo da fé, depois que Jesus esteve aqui nesse mundo, o melhor já é o anticristo. Entendeu? O melhor, o esperado é o anticristo, pô, porque se Jesus não é suficiente na causa redentiva, quem vem depois? Tudo que eu tô falando aqui, pô. Tá? Pensa comigo. Eu acredito que quem já está me assistindo já deve ter realmente obtido aqui dentro do dispensacionalismo do reino deles a distinção disso, do evangelho que Jesus pregou, que está inteiramente centralizado nele, com uma dependência extrema disso, do contato do homem com ele, confirmado pelo céu, e disso. Entendeu? De uma gestão religiosa que assume a frente de administrar um novo mundo e acredita nisso, que os seus esforços institucionais e influência e também imposição materialista vai construir alguma porcaria aqui nesse mundo. E nós precisamos separar as duas coisas, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, Immanuel Kant é um filósofo alemão ligado muito ao luteranismo, que defendeu essa ideia. Levi Tolstói, também é outro nome também, escritor russo, que escreveu livros e monografias do Sermão da Montanha, interpretando a visão liberal do reino que eu estou tratando aqui. Inclusive usou muito aquela expressão, o reino de Deus está dentro de vós, entendeu? Então são agentes que, na verdade, se prontificaram em cumprir a peregrinação protestante e também calvinista do que eu estou tratando aqui, tá? Incentivando o ativismo social, incentivando o radicalismo social por intermédio daqueles que se dizem cristãos, mas são pseudos cristãos, tá? Aí vem uma observação que eu queria dar a vocês aqui, que o reino então passa a ser definido por eles, o reino de Deus, com uma visão ou uma perspectiva do progresso ou significação do mundo, tá? Dos homens, interpretada assim: Deus e sua relação com o homem passa a estar dentro de várias economias ou gerenciamentos de negócios, tá? Uma escatologia da vida, uma escatologia do novo mundo, uma escatologia de um mundo progresso e organizado. Então Deus passa a ser refém de um progresso industrial e político, tá? E evangelho para eles passam a ser isso, um progresso político, econômico, industrial, tá bom? Bom, então para que serve o dispensacionalismo na força-tarefa desses caras aí, pastor? Confiar nas instituições e nas lideranças. Porque se o povo confia nas instituições e nas lideranças que eles gerenciam, obviamente o povo está submisso ao conteúdo que eles geraram, com princípios que são maçônicos e filosóficos, tá? Inclusive isso, lutar pelas questões básicas da vida. Dessa aí veio as tendências, desse conceito veio as ideologias, e nós temos aí o que eles chamam de evangelho, tá? Então até o dia de hoje, caramba, esse conceito ainda está sendo usado por eles. Eu queria chamar a atenção de vocês, todos aqueles que são dispensacionalistas, todos eles são agentes. Você não pode ficar iludido aí dentro de você que se tratam de homens ambiciosos. Não, senhores, eu farei outro vídeo aqui do financiamento que a Igreja Universal do Reino de Deus recebeu da família Rockefeller, que o Ministério Público identificou colaborações ali, até Macedo assumiu essas colaborações da família Rockefeller, tá? Com o intuito de incentivar a teologia da prosperidade aqui no nosso país. Com esse interesse da diminuição intelectual do povo, ao mesmo tempo, o estímulo da contextualização material, o estímulo pelo materialismo. Poxa, caramba, meu! Isso aqui ninguém consegue entender e compreender isso. E detalhe, tudo que eu estou falando aqui, nós provamos, certo? Agora, o que é importante? Existe uma estrutura, um sistema que eles usam, desde a terceira fase, o sistema político religioso. Todas as igrejas que estão nesse sistema político religioso, que estão na WA, na NAI, na ONU, credenciadas com a ONU, estão na tarefa de exatamente levar
até o final este plano para que a ONU tenha a liderança mundial, tá? Político e industrial. Foi financiado para isso. Bom, para resumir e concluir meu pensamento com você, o reino de Deus segundo o Evangelho pregado pelo nosso Senhor, o Cristo, que se fez Jesus, tá? Segundo o nosso Senhor, o aspecto do seu reino, neste momento presente, leva a duas particularidades. Primeiro, o anúncio do julgamento e o convite ao arrependimento com significação redentiva e eterna. Tá? O reino é consciência, o reino é ato de fé. Não são cargos, não são estruturas, não são classes, não tem divisões. É consciência, é consciência. Segundo aspecto, o reino é uma realidade que está prestes a se realizar de forma imediata, mas provisória. Imediata e provisória por quê? Porque aqui agora, de maneira provisória, o reino de Cristo se cumpre na consciência, se cumpre na fé, se cumpre no ministério, se cumpre e precisa se cumprir imediatamente, mas provisoriamente, porque não é o reino absoluto, não é o reino eterno. Aí vem a realidade de um reino que se manifestará no futuro de uma forma absoluta, mas dentro de uma expectativa eterna, a segunda ressurreição, gloriosa, imortal, incorruptível. Aí nós já estamos falando de escatologia. Então, o reino tem dois aspectos, o provisório, presente, e o futuro, eterno. Agora aqui, a experiência é reconstruir o homem, levar o homem ao seu estado original, fazer com que se cumpra na consciência e na vida dele, porque ele é o objeto da restauração. Fé, comportamento e ministério daquilo que Cristo cumpriu em carne e em vida. Para que quando ele realmente alcance a estimativa e o nível disso, ele tenha direito de herdar o reino eterno, glorioso, celestial, como Paulo disse em Filipenses, a pátria celestial de onde virá o nosso Senhor. Então notem vocês, eu vou dar textos aqui, que a perspectiva do reino nunca foi materialista, ela nunca foi política, ela nunca foi econômica, nunca foi gestora. O objeto do reino de Cristo, o objeto da sua ação, né, da sua intervenção, do seu investimento, é o homem, é a consciência, é o que ele pensa, é o que ele vive, é o que ele realiza para Cristo. Não se trata de estruturas, não é sistêmica, não é materialista, ela não é visível, ela não é social. Mas pastor, será que aquilo que Jesus falou lá da luz e do sal, que efeito que tem aquilo ali? Porque nós somos testemunhas vivas. Jesus quis dizer lá, seja o sal, seja a luz, como cura para as contradições, como cura para a falsa religião. Então nós somos testemunhas, mas detalhe, a igreja, ela não existe para transformar o mundo, ela não é uma agente de transformação do mundo segundo nosso Senhor. Ela existe para Ele. É uma igreja fiel e concreta, feita de convertidos, que nesse momento agora se arrebanha em Cristo ou está sendo trabalhada por Ele para ser colocado como tesouro, como conquista no céu. Jesus tratou isso em parábolas. A esposa, a noiva, que Ele virá buscar. Então quer dizer, está tudo desalinhado com aquilo que esses caras ensinam na igreja. Entendeu? Quem espera uma nova terra, um novo mundo, contraria as expectativas escatológicas do que Jesus pregou. Aí vem texto que eu quero que você, inclusive, consulte, João 18:36, Romanos 14:17, 1 Coríntios 15:24, Colossenses 1:13, Hebreus 12:28, Mateus 4:23, 9:35, Mateus 24:14, 2 Pedro 1:11, Lucas 17:21, Lucas 18:29 ao 30, o reino de Deus não é comida nem bebida, nem vestimenta, o reino de Deus está dentro de vós, como disse o meu Senhor, meu reino não é deste mundo. Então, ou seja, meu objetivo com vocês aqui é fazer vocês entender a força-tarefa do dispensacionalismo e também dispensacionalismo do reino. Tá? Gerar essa expectativa de que existem homens bons aqui nesse mundo, que assumiram responsabilidades específicas, tá? De administrar o novo mundo e que podem representar mudanças na escatologia e no veredito escatológico de Cristo. É deplorável o que esses caras, na verdade, estão trabalhando no povo e na cabeça do povo. Então, que o Senhor realmente nos dê graça e a gente possa trabalhar mais pelas pessoas, o meu empenho, a minha dedicação por você. Que você realmente possa representar por outros. Aproveitando que eu estou falando de questão institucional, a Igreja Cenáculo da Fé, ela não é
uma visão institucional para nós. Por mais que tenha uma identidade jurídica, isso é obrigatório, né? A Igreja Sinatra com a Fé é um ministério organizado que visa representar a autenticidade da obra de Cristo e a sua continuidade. A Igreja Sinatra com a Fé, nós lutamos para ser atos de fé. Não isso, uma visão hierárquica e institucional. Senhores, nós não temos cargos, nós temos missão. E é o que eu estou cumprindo com você agora, sem querer nada de você. Não vendemos a palavra, não comercializamos a palavra, e isso está muito claro aqui. Então, espero no meu Senhor Jesus que tudo que eu trabalhei aqui você possa ser o oposto, o inverso, né? Inclusive repudiar essas instituições do sistema religioso e político que está mais do que provado que é financiado por um único poder, que agora, nesse exato momento, a ONU, a WA, a ANAI, assumem gerência total. E eu me refiro à Presbiteriana, Batista, Assembleia, Quadrangular, Luterana, Wesleyana, todas elas que assinaram o Pacto de Lausanne de 74, que a gente vem denunciando para vocês aqui. Então que Deus tenha misericórdia, que a gente realmente possa estar pronto para quando Ele voltar, como igreja fiel e concreta, que Jesus, obviamente, espera de todos nós. Um abraço, fique na paz, Maranata, Jesus está voltando, e a gente volta com outras novidades para você. Deus abençoe.